seja todo aquele que quer aprender, pois ambos estão relembrando. Boa noite a todos. Eu venho falar de um assunto que eu acredito que quase todos conheçam, mas poucos, ou quase ninguém mesmo, aí entende. Eu vou falar do fio prata, que prata não é, mas prata se torna, como se torna e por que se torna. A maioria das pessoas acredita que o chamado fio prata é um fio ligado ao seu perispírito que vai unir você no corpo físico e no corpo astral. Não. O seu perispírito, ele nada mais é que um banco de dados. Ele é o arquivo de todos os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações. É um arquivo com tanta inteligência, um banco de dados que cruza dados, que veja, no momento em que você acredita ser bom e você vai distribuir, não sei, marmitas para as pessoas, ou vai fazer algum tipo de caridade, mas lá no íntimo você está, nossa, que saco fazer isso, mas isso parece que é bom, então eu vou fazer. O seu perispírito vai cruzar os dados, porque ele é um banco de dados, vai entender que não é genuíno o que você está fazendo, e isso vai te gerar um karma negativo. Não adianta parecer ser bom. Ou você é bom, ou você não é bom. E daí a expressão tão famosa, de boas intenções, o inferno está cheio. O seu perispírito, ele nesse cruzamento de dados, ele sabe, inclusive, das suas intenções, quando no momento em que você ou tira a vida de alguém, no arroubo de uma emoção, ele vai cruzar a sua intenção com o ato, e daí que ele vai dar um diagrama para gerar o seu karma positivo, negativo, tudo ele vai registrar. Absolutamente tudo. Vocês vão entender quando o Fritz fala assim, ele é o que mais faz isso, por isso estou citando ele. Em uma cirurgia espiritual, ele vai falar, eu consigo 40% de cura. O que ele está querendo dizer? Ou, quando ele fala assim, a doença não está no seu corpo, mas já está no seu perispírito, traduzindo, ele está dizendo isso. O arquivo está no seu banco de dados, só resta fazer o download. Então, está lá, arquivo não concluído. No momento em que o Conselho Kármico decide, ele faz o download e aí vai. Arquivo devidamente habilitado. A doença foi para o seu corpo. Quando, na cura, ele vai curar 40%, 40% desse arquivo é apagado. 60% vai ser o seu esforço em apagar esse arquivo. E todo arquivo negativo que você gera no seu perispírito pode ser apagado com ações positivas. E isso é muito interessante, porque o ser humano vem gerando muito arquivo negativo. Aonde entra o fio prata? O fio prata é uma linha de energia entre você e seu estado superior de consciência. É através dele que você vai ter maior chance de comunicação. Quando você nasce, esse fio não tem cor. Você se aproxima das pessoas, essas pessoas têm um campo energético, essas pessoas têm a energia em volta delas, e você não enxerga, porque a energia não é vista, ela é sentida. Só alguém com uma visão extrasensorial é que vai conseguir enxergar um campo áurico, uma psicoesfera ou um campo energético. E ainda assim existe um formato
para que esse médium enxergue. Não é a energia que ele está enxergando, é o que ela produz. Então, quando você nasce, esse elo energético não se vê, ele é invisível, porque você chega sem nenhum arquivo. E aí, no momento em que você começa a gerar arquivos, esse fio começa a criar densidade, ou não. É raro não se criar densidade nesse elo energético entre você e a sua consciência. E por quê? O principal motivo que gera densidade no fio prata, que se torna prata por conta da densidade, é o controle. Por isso que nós ficamos com os espíritos que nascem até os 10 anos de idade, para ter o máximo de controle sobre aquela criança, para que ela gere menos densidade para o fio prata dela, né? Porque ela vai comprando as ideias do pai e da mãe, ou daquele que estiver sob a tutela daquela criança. Criança criadas em nato, muito rapidamente esse fio se torna denso, pelas condições com as quais elas são criadas. Agora, olha que interessante. Os pais controlam os filhos porque foram controlados e porque os pais dos pais foram controlados, porque a humanidade é controlada e é assim que eles vão reprogramar a mente de vocês futuramente para ficarem vendidos na mão do tão chamado governo oculto ou nova ordem mundial. Os pais vão premiando os filhos quando os filhos vão bem na escola ou quando os filhos cometem uma boa ação e os filhos entendem que eles têm que ser premiados por isso. E daí, de novo, uma frase que vocês devem ouvir muito das pessoas: eu faço tudo certo, eu não falo mal de ninguém. E por que está acontecendo isso comigo? Aquela criatura está acreditando que o mundo espiritual vai premiá-la por ela não fazer nada mais que a obrigação dela. E não vai. Ninguém vai te dar um prêmio do outro lado. Se você quiser galgar um degrau a mais, você vai ter que fazer a mais. Aí entra Jesus. Quem quer que te obrigue a acompanhá-lo por 1 milha, acompanha-o por 2. E se quiserem a sua túnica, dele também a sua capa. Aí você deixa de ser mediano, medíocre, e você está fazendo alguma coisa a mais. Mas você é ensinado que você tem que ser premiado quando você faz uma boa ação, quando você tira notas boas na escola. E isso gera um controle do seu pai sobre você. Eu vou controlar a obediência do meu filho, oferecendo alguma coisa para ele. Teu filho não está sendo ensinado a causa e o efeito das ações dele. Ele entende que se ele for bonzinho, ele vai ser premiado. Controle. O seu filho é um sério candidato a ser controlado futuramente. Porque começa dentro de você, na sua casa, controlando o teu filho. E o que são todos se não filhos, que foram filhos de alguém que agora são pais? E esse elo vem se perpetuando, o controle. E ainda há um outro equívoco, o autocontrole. Aí aquela pessoa acredita que porque ela tem autocontrole, ela está no caminho correto. E ela não lembra de gerir emoções. Porque ela está controlando. De novo, o controle. E vocês não entendem que tudo que você controla está dizendo para você que você é controlado. Porque se você precisa exercer controle sobre as pessoas, se você precisa exercer controle sobre você, é porque você está sendo controlado por alguma outra coisa. O ideal seria que você abandonasse a ideia de controle. Você veja, eu trabalho em uma oficina mecânica e sou chamado por alguém que não sei simpatizou com a minha cara a trabalhar numa loja Black Tie. Para quem não sabe o que é Black Tie, é uma loja de alto luxo.
onde eu vou atender clientes de alto luxo, e eu vou levar toda a metodologia que eu sei lá da minha oficina para essa loja. E vou implantar ali, vou fazer todo mundo seguir aquilo. Isso é controle. Gestão, eu vou conhecer a loja, conhecer os clientes, conhecer o lugar onde ela está situada, para saber o que eu posso fazer, porque aquilo que tinha na oficina não serve naquela loja. Eu vou fazer gestão. Eu tenho água, uma garrafa d'água. E tenho 15 pessoas. Eu vou dividir a água por 15 pessoas. Não, eu vou perguntar quem está com sede. E aí eu vou conseguir matar a sede daqueles que estão com sede, ao invés de dar um pouquinho de água para cada um e deixar todos com sede. Isso é gestão. E eu preciso fazer isso com as minhas emoções. E esse fio prata vai se tornando cada vez mais denso ao ponto que ele fica realmente prata. Ele fica como se fosse um fio de prata mesmo, entrelaçado e denso. Quanto mais eu controlo, quanto mais eu fico promovendo o autocontrole, mais controlado eu sou pelo lado de fora. Tudo que acontece do lado de fora é o que me controla. Eu não tenho gestão emocional. Eu vou criando densidade no meu fio prata, que deveria ser invisível. Aí veja, a minha consciência quer se comunicar comigo, mesmo que seja através das células, onde ela manda muito dos recados. Vamos imaginar uma torneira por onde a água corre e sai. Aí, naquele encanamento, tem uma obstrução. Aquela água vai chegar ou pingando, ou não vai chegar, dependendo da obstrução. Vamos desobstruir. Vai vir aquela água barrenta e suja, ou seja, informações distorcidas, porque eu não tenho capacidade de filtrar o que a minha consciência está tentando me falar e fazer comigo. Porque eu estou sendo gerido pelas coisas que acontecem do lado de fora da minha história e não do lado de dentro da minha história. Eu estou controlando, eu estou sendo controlado. As grandes empresas, que são os pilares do governo culto, e foi nelas que começaram essa cultura, vão premiando os melhores profissionais. E as pequenas, seguindo o exemplo das grandes, se deu certo para elas, vai dar certo para nós. Sai fazendo a mesma coisa. Vamos premiar os melhores profissionais. E todo mundo está trabalhando, todo mundo está tentando dar o seu melhor, mas alguém vai ser premiado, e porque ele deu 0,5% a mais do que você, ele ficou com o seu prêmio. Controle. E aí gera toda uma disputa e uma ansiedade, porque você quer aquele prêmio, você precisa dele. Controle. E aí o seu fio prata vai ficando cada vez mais denso. E qual o problema do teu fio prata ficar denso? Você não sai daqui. Não rompe o seu fio prata quando o teu corpo morre. 80% dos espíritos ficam. Os avatares dos espíritos ficam aqui, as almas. Porque o seu fio prata está denso demais para ser rompido. Ele teria que ser feito como passar a mão pelo fogo ou como passar a mão pela água. Ele é um fluido energético. Não teria porque ele está denso. O que mais vai causar densidade no seu fio prata? Vamos dizer que você vai para uma viagem, uma passagem só de ida, e você não vai ter mais retorno. E aí você vai lá com a sua bagagem. Na sua bagagem está muita joia, os seus relógios caros, as suas roupas caras, da bagagem, e a moça do guichê fala: a tua bagagem não pode ir. Ah, mas o que eu faço? Ela vai ter que ficar. Não, não posso deixar minhas coisas aqui. Então, você tem duas opções: ou você viaja sem a bagagem, ou o senhor fica aqui junto com a bagagem. O que as pessoas fazem?
ficam aqui junto com a bagagem. A pegada. Vocês não sabem o número de espíritos que, quando está lá no hospital e é dado morte cerebral, e ele concluiu que ele morreu, e quando ele nos vê para o recolhimento, eles correm para suas casas e começam a mexer nas suas joias, nas suas coisas, querendo se despedir não das pessoas, mas das coisas que eles deixam aqui. E aí o fio prata endurece e a gente não rompe esse fio. Eu preciso da sua permissão para fazer isso. O que mais dá densidade a esse fio? O peso desnecessário, a tristeza que você carrega, a raiva que você carrega, o peso das suas indecisões, o peso das suas frustrações, o peso das suas agonias. E é interessante isso, porque algumas pessoas jovens deixam a carne, e é justificável ainda não ter entendido tudo isso. Mas a partir de 40 anos aqui, é quase inconcebível que você não tenha entendido que isso é bagagem desnecessária. Aos 80, então, é incrível como você não foi capaz de abrir mão de toda essa bagagem desnecessária. O que te impediu de tomar decisões? O que te impediu de decidir ser alegre e não triste? O que te impediu de não sentir essa raiva? O que te impediu de perdoar? O que te impediu de perdoar a si mesmo? E ainda tem uma outra coisa, né? A tal chamada fé em Deus. Essa fé não existe. Hein? Deixa eu te explicar onde é que está a fé. A fé é em você. Eu tenho fé em mim mesmo. Deus é interno a mim. Então, eu sou a maior conexão com Deus. Se eu me abandono, não tem como chegar nele. Então, a fé nunca é nele. A fé não é uma coisa que você tira daqui de dentro e põe lá fora. A fé, ela tem que ser instituída no seu coração. Eu tenho que ter fé em mim como ser humano de que eu sou o melhor. Eu tenho que ter fé em mim de que eu sou capaz de perdoar. Eu sou capaz de amar. Eu sou capaz de decidir. Eu sou capaz de sair do controle para então gerir a minha vida e não controlar. E ensinar os meus filhos e quem eu puder a gerir a vida e não a controlar. Você é um tolo. Você que tem filhos e quer controlar os seus filhos, vou falar o que você controla. Você controla a comida que você põe na mesa, o teu filho não. Você controla a escola que você paga, o teu filho não. Eu vou dizer o que isso vai gerar. Com muita sorte, você vai gerar um adulto frustrado, né? Que não vai ser capaz de tomar decisões. Aí é onde fica a diferença entre as ovelhas e os pastores de ovelhas, os que comandam e os que são comandados. Normalmente, aqueles que foram muito controlados não têm comando sobre a própria vida, acostumaram a ser controlados. Ou alguém muito rebelde que resolve que vai se drogar por aí. O resultado nunca é positivo. Você orienta os seus filhos, mas você não controla. Até porque você realmente não controla. Você controla as coisas que estão do lado de fora, que você provê para os seus filhos. Mas você não pode controlar como seu filho se sente, você não pode controlar o que ele está pensando, você não pode controlar o que ele pode fazer mediante um estado emocional confuso. Isso serve para maridos e esposas. O mesmo exemplo. Achando que porque você é o dono do dinheiro, você pode controlar. E você pode. Quando o outro se permite ser controlado. E por quê? Ele foi acostumado a ser controlado. E esse fio prata de quem está controlando vai ficando denso. E o fio prata de quem se permite ser controlado vai ficando denso. E ficam todos aqui, presos. E a consciência com uma parte adormecida desse avatar. E ela não pode gerir melhor os outros avatares, porque uma parte dela está presa aqui, nessa dimensão onde não deveria mais estar. E isso quer dizer o quê? Que você não está evoluindo. Você faz exatamente o que o governo oculto quer que você faça. Você controla e você permite ser controlado.
Você reza pela cartilha dessa nova ordem. E quem vai quebrar esse ciclo? Quem vai abrir mão do controle? O autocontrole serve para algumas ocasiões, mas ele não pode ser a diretriz da tua vida. Autocontrole é você controlar a raiva, é você controlar a tua ansiedade, é você controlar a vontade que você tem de gritar. E gerir as suas emoções é você entender a sua raiva, entender por que você está com vontade de gritar. E se for possível, grite. Escolha um quarto, pega um travesseiro, põe no rosto, dê um grito bem alto. E pronto. Não se controle. Perca o controle. E aprende a ir gerindo as emoções. E por que eu estou falando isso? Porque vai chegar um momento em que vai ter tanta gente presa nessa dimensão pelo famigerado fio prata, que nessa dimensão vai se criar um lugar para, como se fosse uma espécie de prisão para esses espíritos ficarem. E as mentes presas. Como que o governo oculto te controla? Se você não controla as suas emoções, se você não tem controle sobre você, você tem um calcanhar de Aquiles. Uma outra coisa que engrossa o fio prata. Querer controlar a vida do outro. Tá tentando ensinar, o outro não quer aprender e você fica frustrado. Qual é o teu problema? Você aprendeu? E o outro não quer aprender, o seu problema dele. Você acha que você vai ganhar algum mérito aqui porque você quis fazer um esforço para ensinar alguém? Não. Você vai ganhar um mérito quando falarem assim para você, o que você fez por você? Não o que você fez pelo outro. O que você fez pelo outro é uma consequência do que você faz por você. Primeiro você faz por você e eu me beneficio por efeito colateral daquilo que você se torna. Se você se tornou bom o bastante, que bom para mim. Né? Eu estou perto de você, eu vou me beneficiar dessa sua bondade. Mas porque você primeiro fez por você. É isso que vão perguntar, o que, que você fez por você? Porque o que você faz por você reverbera no mundo. Aí eles vão lá cruzar o seu banco de dados. Vamos ver o que essa pessoa fez. Vamos ver o que ela atingiu. Alguém está dizendo que está sem conexão. Querem parar para ver? Algumas pessoas estão falando que não estão me ouvindo. Eu deixei só o da Margot liberado, que é do mentor. Mas está todo mundo bem? Faz um sinalzinho, tá tudo ok? Tá, vamos continuar então. Vou botar no meu microfone no mudo de novo. Então, o que acontece é que estão todos sendo controlados e controlando. E é assim mesmo que eles querem que aconteça. Nessa sangria desatada que vocês vivem, que vocês chamam de dia a dia. Vejam, dia a dia quer dizer que você vai fazer o melhor naquele seu dia. Eu posso falar com muita precisão que quando chega no final do dia, as pessoas estão tão cansadas que elas vão dormir e elas não avaliam o que foi feito do dia delas. O que ela aprendeu, o que ela ensinou e o que reverberou no universo. Ela não vai fazer isso, mas o banco de dados vai. Já dizia Bezerra de Menezes, nenhuma ação do espírito é esquecida ou ignorada. E quando ele fala ação, ele está dizendo tudo que se refere. A sua intenção, no momento em que você cria uma intenção, eu estou com vontade de matar alguém, registrou. O banco de dados registrou, é automático. Não, você não matou ninguém, mas você registrou a intenção de matar alguém. Karma negativo. E da onde vem essa intenção de matar alguém? Do descontrole. Não do abandono do controle, mas do descontrole. Da onde vem essa intenção que você quer torcer o pescoço de um ser humano?
que provavelmente deve estar cometendo algum tipo de erro que você já cometeu ou que vai cometer. Da onde vem isso? Da ideia de controlar tudo e como as outras pessoas vão se sentir. O controle está em absolutamente tudo. Você controla o que você come, você controla o que os outros vão comer, você controla o que tipo de comida vai estar na tua casa, tudo você vai controlando. E gerir não é controlar. Fazer uma gestão em casa, o que vocês querem comer aqui? Não, mas isso aqui faz mal para você. Não, mas eu quero comer. Bom, estou te avisando que faz mal. Se você quer comer, eu vou comprar. Você tem que dar o direito do outro errar, inclusive. Não, mas eu vou deixar meu filho? Sim. Enquanto ele for muito pequeno, não. Mas quando ele tiver discernimento para falar, eu quero um copo de Coca-Cola. Não, você não vai beber Coca-Cola. Não, porque Coca-Cola faz mal. Controlar também faz mal. E você está controlando. Você tem que dar o direito do outro errar. Já que você se dá o direito de errar, você tem que dar o direito do outro errar. Talvez ela descubra ou ele descubra que aquela porcaria faz mal e pare. Mas com consciência, não com controle. Saber se você educou o teu filho, por exemplo, não é não comprar a Coca-Cola. É comprar a Coca-Cola, colocar na geladeira e ver se ele vai beber. Aí você educou o seu filho. Ele falou, não quero beber essa porcaria. Você fez a gestão e não o controle. Tudo aquilo que você nega para a pessoa, achando que está poupando ela, você não está educando. Você tem que deixar. Veja, eu preciso do mundo eu tenho que vencer o mundo, mas para isso eu tenho que estar no mundo. Eu fugir do mundo, eu não estou vencendo o mundo. Eu tenho que passar no lugar onde estão me oferecendo droga e eu falo, não quero. Eu tenho que ir para um lugar onde as pessoas estão loucas e falam, toma, vai aí. Eu falo, não, não quero. Não é isso que eu quero para a minha vida. Eu estou inserida no mundo, vivendo o caos do mundo, mas eu estou me negando a isso. Eu estou me educando. Estou fazendo uma gestão da minha vida. E não, não sei se eu quero. Acho que não. Talvez. Não sei. Não vou experimentar. Vá, experimente. Quem sabe se quando aquilo te fizer mal, você para de fazer aquilo. Quando você esconde as coisas das pessoas, você não está ensinando ela. Você está controlando ela. E sempre que você estiver controlando alguma coisa, e sempre que você estiver controlando alguém, você está preso no sistema chamado controle. Você está sendo controlado. E ele vai pegar um filho seu, que é o teu calcanhar de Aquiles, ou alguém que você ama muito, ou você faz isso, ou eu mato essa pessoa. E você vai falar, tá bom, eu vou fazer. Já matou você e a outra pessoa. Porque você não tem controle. Uma coisa que as pessoas têm, medo da morte. Ou você faz isso ou eu te mato. Ok. Esse canudo, tenho certeza que vai falar assim, pode matar. Uma, porque a morte não existe. É um programa que vai ser desligado, onde a minha consciência vai acordar do mesmo jeito. Mas vocês querem ter controle sobre isso, né? E aí, da hora de sair daqui, a bagagem está tão cheia, eu não estou pronto para morrer. O que é morrer para você? Se você está controlando, se você está sendo controlado, você já está morto, parcialmente. Mas você acredita que você está vivendo. Não, você não está vivendo. Se você está controlando e está sendo controlado, você está sobrevivendo. Se você é controlado pela quantia de dinheiro que você ganha, você está sobrevivendo. Se você é controlado pela quantidade de comida que tem na tua geladeira, você está sobrevivendo. Se você é capaz de simplesmente ser feliz por ser e estar, você está começando a deixar a ideia de controle de lado. Se você é capaz de respeitar o outro, dando murro em ponta de facas, mesmo sabendo que ele vai se machucar, você está abandonando a ideia de controle. Eu sei que vocês estão revoltados ouvindo isso. Que loucura! Como é que eu vou ver alguém se matar na minha frente e não vou fazer nada? Não, você vai fazer, obviamente. Até porque o teu cérebro é reativo. No momento que você vê alguém com um revólver
apontado para a cabeça, você vai para cima da pessoa para tentar impedir ela de fazer isso, ok? Mas é de uma outra forma que eu estou falando. Isso é uma reação que você tem mediante uma coisa urgente. Mas vocês fazem isso o tempo todo. Tudo, absolutamente tudo, vocês querem controlar. Isso significa que vocês são descontrolados e que qualquer um pode chantagear vocês usando a fragilidade das suas emoções. Eu estou aberto a perguntas, se alguém quiser fazer. Se quiser fazer pergunta, é só desativar ali no microfonezinho. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Dá para escutar? Sim. Eu gostaria de saber como que a gente faz para sair do controle e começar a fazer a gestão. Qual é a tua idade? 22 anos. Ótimo. Você vai entrar no modo reflexão. Com 22 anos de idade, vamos dizer que quase tudo é perdoável, né? Você vai primeiro fazer um download das coisas que eu falei. Sim. Você vai lembrar de quantas vezes você foi controlada. E quando eles controlam você, é porque o quê? Eles conhecem seu calcanhar de Aquiles. Por exemplo, ela não quer lavar a louça, tira o celular dela. Já sabe que o seu celular é um calcanhar de Aquiles que você tem. Entende? Sim. Então, quanto menos você demonstra o seu calcanhar de Aquiles, menos controle as pessoas terão sobre você. E você vai entrar no modo reflexão. Você vai entender primeiro, se você não quer ser controlada, pare de controlar. Você controla? Não, inclusive quando você falou a questão da gente não controlar a atitude dos outros e coisas assim, eu tenho notado que nos últimos meses, quanto mais eu busco essa questão de me encontrar internamente, eu tenho respeitado mais os outros também. Isso é um bom começo e quando você começar a fazer isso com mais frequência e de forma genuína, porque veja, vamos lá, o seu perispírito é um banco de dados. Você não está controlando, mas quer controlar? Vai aparecer lá, ela não está controlando, mas ela quer controlar. Não, estou te esclarecendo. Ela não está controlando, mas ela quer controlar. Vai aparecer no seu banco de dados. Tudo que você for fazendo para ir saindo dessa ideia de controle, você vai tirando a densidade do seu fio prata. Você vai se desapegando das coisas que estão do lado de fora de você. Entendi. Gratidão pela resposta. Gratidão pela pergunta. Então, em caso de pessoas mais velhas que passaram a vida inteira controlando, elas criam um padrão de controle. E outras pessoas também criam um padrão de ser controladas, né? A complexidade de quebrar esses padrões, ou de perceber o momento de estar sendo controlada ou de controlar. Como é que a pessoa que está nesse padrão, tanto de controle de ser controlada, percebe isso, assim? Que às vezes... Quando ela olha para ela e fala, eu não sou feliz. Porque ninguém que controla é feliz e ninguém que é controlado é feliz. E se ela não se dá conta, aos 40 anos, com tantos padrões, que ela não é feliz e que alguma coisa naquela receita não está dando certo, aquele bolo não está crescendo, se ela não está fazendo perguntas, ela se acostumou. Ela vai ter que pagar o preço de ter um fio prata denso e ficar aqui após a morte do corpo. Porque a vida te dá finais, basta você poder enxergar. E a maioria das pessoas não querem enxergar. Principalmente, um dos maiores pesos da bagagem, as pessoas acham que é a raiva, a mágoa, a tristeza, mas não é. Um dos maiores pesos na bagagem de um ser humano é a indecisão. A incapacidade de tomar decisões. Porque essa incapacidade tem um nome: insegurança. É um medo, um sentimento do qual você não vai se livrar, porque ele é inerente ao ser humano, tomando uma densidade em forma de insegurança. Decida.
Mentor, boa noite. Boa noite. A densidade do fio prata é o que vai fazer que a gente fique preso nesse plano e possivelmente no futuro, como você explicou, teria essa prisão do governo oculto aqui nessa dimensão. Essa prisão não é referente ao governo oculto. Essa prisão é uma... Porque, veja, só para você entender. O estado umbralino é um estado mental. Mas existem tantas pessoas no estado umbralino que criou-se um portal denso que parece ser um lugar onde as pessoas estão. A mesma coisa vai acontecer com as pessoas que forem ficando presas. Não é o governo oculto que vai fazer isso. Entendi. A quantidade de indivíduos vai ser tão grande que na densidade vai se criar uma prisão onde esses espíritos vão ficar presos. Entendi. Conclua se tiver alguma outra coisa para perguntar. Sim, então a gente passaria por esse percalço do fio prata de ser denso no nosso desencarne. E em vida, o fio prata denso, ele causa, claro que é alguma coisa muito específica por ter o fio prata denso? A gente poderia identificar isso? Você perde o contato com a sua consciência, o seu estado superior de consciência. Então você é mal orientada, você é desorientada. A tua consciência está tentando te avisar e talvez você já tenha escutado, algumas pessoas escutam assim, olha, estão tentando falar com você, mas você não está escutando. Isso é o seu fio prata, denso demais e obstruído para receber a mensagem. A tua mensagem vai chegar através desse elo energético. Se esse elo energético está comprometido, não chega até você, nem a ajuda chega. Entendi. E uma segunda pergunta sobre a indecisão, a insegurança e o medo. O medo, ok, é inerente ao ser humano, mas a indecisão e a insegurança é muito difícil da gente conseguir mudar isso. Mesmo com a idade que a gente tenta evoluir, a insegurança e a indecisão são muito fortes. Como a gente pode melhorar isso? Você está dizendo que é muito difícil? Como você vai melhorar isso? E o que isso tem a ver? Controle. Eu quero controlar a situação em que eu me encontro agora. Tá bom para mim. Então, eu não vou abrir mão disso. Né? Na minha insegurança, eu vou controlar o que eu já tenho. Na minha insegurança, eu controlo tudo que está na minha mão. Eu não abro mão para tentar uma outra coisa. Eu não abro mão de um casamento. Porque eu estou bem aqui. Eu não vou abrir mão disso. Na minha insegurança, para tentar ser livre e ficar melhor. Eu não vou abrir mão de um emprego no qual eu não sou feliz. O que é isso? Controle. Sim. Tudo vai te levar para uma única palavra, controle. Sim. Gratidão. Mentor, boa noite. Boa noite. É a Mônica. Eu acredito que o modo reativo, eu ainda acabo muito ficando nesse modo reativo, tanto em relação aos meus filhos, embora depois de passar do processo da separação e muita sobrecarga, né, de responsabilidades que, para mim, no caso, eu ficava mais tranquila quando o meu ex-marido estava presente, né, no caso, a muleta, né, que eu me posicionei em relação a ele. E hoje, assim, pelo que eu percebi desde que eu me separei, eu fiquei tá dando quase 3 anos, né? E ainda muito conturbado. Então, eu acho que isso também tem essa relação com o modo reativo, o modo do medo ou dos boicotes. Eu gostaria de... Puro controle. Não conheço ninguém mais controladora que você nesse grupo. Eu quero controlar absolutamente tudo. Isso, na minha relação, no meu caso, tem relação talvez com a criação, porque eu não vejo minha mãe ter sido comigo uma pessoa controladora ou meu pai. Foi totalmente contrário. No teu caso, ou no caso de quase todo mundo, tem a ver com esse estado egóico do ser humano, de realmente acreditar. Aliás, é assim que as grandes massas são manipuladas, né? Pelos seus egos, porque as suas consciências são incapazes de serem manipuladas. Quando eu estou com o meu fio prata em ordem, a minha consciência está em comunhão comigo, não há como me manipular. Mas quando o meu ego está me manipulando, controle. E aí é muito fácil.
você tirar uma pessoa egocêntrica do eixo. É muito fácil você provocar uma pessoa egocêntrica, porque ela sempre vai ser muito mais reativa do que reflexiva. Sim. É a ideia de estar no controle, perder o controle, medo de perder o controle. E com relação à responsabilidade, não me fale dessa palavra como se ela fosse um peso, porque responsabilidade, para quem não sabe, tem que ter o peso de uma pena. Porque tudo que você faz com responsabilidade te traz benefício. Se eu gasto com responsabilidade, quais são as chances que eu tenho de ter um cartão estourado no final do mês ou dívidas para pagar? Se eu como com responsabilidade, quais são as chances que eu tenho de contrair uma doença, obesidade ou colesterol, o que quer que seja? Quando eu crio os meus filhos com responsabilidade, quais são as chances que eu tenho dele ser um adulto destrambelhado? Responsabilidade não é uma palavra para ter peso. E se ela tem esse peso na sua vida, é porque ela não existe. Existe o controle, não a responsabilidade. Sim, obrigada. Mentor, Marcelo Bispo falando. Ai, desculpa. Pode falar, Marcelo, depois eu falo. Ju, obrigado. Mentor, eu gostaria que, por favor, se o senhor pudesse falar sobre quais os benefícios, porque a gente já sabe quais os malefícios da densidade do cordão de prata, que se transforma em prata. Mas quais os benefícios, é a primeira pergunta, dele ficar sutil, né, de eu me conectar, além de eu me conectar com a minha consciência. E a segunda pergunta é que o senhor falasse, por favor, um pouco do poder do eu sou. Eu sou, você leu em algum livro, né, Marcelo? Eu sou foi a frase de Lúcifer que fez com que ele caísse. Depende muito. Quando você vai ensinar para as pessoas sobre o eu sou, você tem que deixar isso de uma forma muito clarificada, porque eu sou é o ego. Eu, ego, sou. Há de se tomar muito cuidado, já chego nisso. Tá bom. Se você não tem, eu acredito que não exista benefício maior do que a sua conexão com o seu estado superior de consciência. Ele vai te guiar por todos os caminhos que não te tragam dor. E se houver alguma dor, é porque algum aprendizado ainda é inerente a você. E o fato de você tenta imaginar, todos vocês aí, façam um exercício. O teu corpo morreu, e ele está dentro de um caixão, ou ele vai ser cremado, que é pior ainda. E você está ligado a ele, por essa densidade chamada fio prata. Vão enterrar o seu corpo, o que vai acontecer com você? Vão cremar o seu corpo, você vai sentir todo o calor e daquela queimadura, porque você está atrelado ao teu corpo. Se não tem vantagem maior do que essa, eu não sei qual é. Você tirou a densidade, desencarnou, estamos ali. Recebemos você, seu corpo vai e você fica. E você não sente a dor de uma cremação, não sente a dor de estar sendo enterrado. Abençoados são os que esse canudo se coloca à disposição para recolher, para conseguir quebrar o fio prata, e muitas vezes não é quebrado. E somos obrigados a manter a consciência adormecida para que ela não sofra as consequências de um fio prata denso. Tudo que eu estou falando para vocês aqui é tudo muito teórico. Na prática, isso é terrível. Esse poder do eu sou, Marcelo, eu prefiro trocar por fé em si mesmo. Porque a fé que você tem em si mesmo é a fé que você tem na sua divindade interna. Você é parte e relação de Deus. Então, de qualquer forma, a gente vai cair no nós somos. Eu sou um com Deus, portanto, eu sou nós e não sou eu. Eu sou um com Deus, então eu sou um instrumento de Deus aqui na Terra para melhor fazer. Então, eu sou nós, eu não sou eu. Eu sinto do fundo do meu coração de contrariar os seus livros e seus mentores. Obrigado, mentor. Para nós, tudo funciona no nós somos, não no eu sou. O eu sou, Marcelo, funciona para aquela pessoa
que está tão desmotivada que ela precisa do ego para sair do limbo. A gente vai utilizar o ego para tirar ela do limbo. Ok, funciona. Mas como consciência e evolução, ele não funciona. Nós somos. Você é um com, sim, você é um com Deus. Você é um só? Não, você é dois. Então, nós somos. Obrigado, mentor. Não por isso. Boa noite, mentor. Boa noite. É a Gil falando. Eu estava um pouco receosa de comentar sobre... Comentar não, né? Perguntar, na verdade. Se minha mãe era uma pessoa controladora, porque eu não sei se seria egoísta da minha parte. Principalmente em relação a tudo que a gente está passando e essa questão de desemprego e tudo mais. Que minha mãe vem sendo uma montanha-russa, né? De sentimentos. Mas eu... O que é essa sua ideia sobre a sua mãe, se não a ideia de controlar o que ela é? Eu não Não tô pretendo ouvindo. controlar ela. Tipo, eu queria entender, Não, sabe? Às vezes eu não você não controla a sua mãe porque você não pode controlar. Se você pudesse, você o faria? Honestidade, Júlia. Eu acho que de início, sim. Ok. Eu faria. Você Porque não às pode vezes controlar a me sua perturba, mãe, mas porque eu deixo ela me controlar em alguns alguém está momentos. dizendo que está mudo. Você controlou a sua mãe, mas você quer controlar, você não controla a sua mãe, mas quer controlar quem a tua mãe é. Isso também é uma ideia de controle. Entende como vocês estão tão atrelados a essa ideia que vocês fazem isso nas nuances mais sutis e vocês não percebem que vocês controlam e são controlados? Sim. E eu até pergunto, Júlia, você tem consciência de saber que tudo que você faz, a conta é sua? Sim. Então, você já Completamente. está sabendo que o seu banco de dados vai cruzar todas as suas informações, né? Sim. E a densidade do teu fio prata não vai depender só do controle da sua mãe sobre você, mas de tudo que você vem fazendo. Então, eu, se fosse a sua mãe, de verdade, eu deixaria você com o seu fio prata. Ou não prata. Entendido. Obrigada. Não por isso. Mentor, boa noite. Aqui quem está falando é a Daniele. Eu quero te fazer uma pergunta. Como a gente sabe que o nosso fio prata, a densidade dele, no caso, porque, por exemplo, agora eu também entendi, eu conhecia como se fosse de uma outra forma, e isso realmente é uma coisa que eu quero buscar melhorar, né? Se isso for possível. Sabe o que é isso que você acabou de perguntar para mim? Uhum. Não, quer Controle. dizer... Controle. Como está o meu fio prata? Você não tem que saber como o seu fio prata está. Você tem que saber o que você está fazendo para melhorar o fio prata. Se é que ele está prata ou se não está prata. Não, eu quero controlar como está o meu fio prata para saber o que eu vou fazer. Não, controle. Sim, não, a pergunta acho que foi, na verdade, assim, como a gente sabe Não se a sabe, gente está não, sendo esse não controle sabe. todo? Não sabe. Não sabe. Você não sabe a densidade do seu fio prata. Você consegue ver um fio prata? Não. Então você não sabe. Você vai saber no dia que teu corpo morrer. Como Entendi. está o seu fio prata. Mas uma coisa você já sabe. É você que controla ele. Sim. E se você não está tendo conexão com o seu estado superior de consciência, o seu fio prata vai mal. É outra coisa que eu quero perguntar. De um ano para cá, eu sempre fui uma pessoa bem controladora mesmo. Eu era e eu assumo. E eu acredito que eu estou aprendendo muito, porque eu descobri que essa evolução é necessária. Hoje eu Parece que travou a Daniele. A voz dela travou mesmo.
Veja se tem alguma outra pessoa que quer falar e fala para que ela retorne depois. Escreva. Eu vou mandar uma mensagem para ela. Alguém aí quer falar por enquanto? Tá dando de voltar? Licença? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber, por exemplo, o que você disse sobre nós temos o próprio autocontrole e não deixar ser controlado, certo? Não, eu falei para não ter nem autocontrole, porque autocontrole controle é. Troque autocontrole por gestão de emoções. Certo, ter nossa gestão de emoções. E sobre o caso de ter falado que nós ficamos controlados pela nossa própria vida em situações de alto perigo. Por exemplo, se tivesse uma opção entre a gente mata a sua filha ou a sua vida, entre para te controlar. E como nós poderíamos ter a calma de pensar, não, eu acho melhor eu perder a minha vida a ser controlado. Primeiro, que o poder da tua vida está nas mãos de uma coisa maior daquilo que você pode imaginar. Você não sabe a forma ou o dia em que vai morrer, embora você possa antecipar esse dia quando você é usuário de drogas, quando você é usuário de excesso de álcool, ou seja, você é um viciado, você pode também cometer suicídio. Isso são formas de antecipar a sua morte. Mas você não sabe como, em que momento e de que forma ela vai se dar. E aí entra o contrato de você com Deus. Eu confio a minha vida a quem criou. Se é agora, que agora seja. Você abre a mão do controle. Eu vou morrer? Ok. E uma Porque coisa não é você que está no controle. É algo maior do que isso. Mas uma coisa que você disse também, nós somos muito atrelados ao nosso próprio medo. E o nosso próprio medo não deixa nós nos matarmos, nós morrermos. Por exemplo, tem muita pessoa que vai pular de uma ponte e acaba desistindo por medo. E como nós não íamos ter esse medo de se matar, de ser morto por uma pessoa, sabendo que, por exemplo, uma arma está apontada na sua cabeça e você não tem controle da situação de querer estar vivo pelo medo. Exatamente, você entrega. Você simplesmente entrega. Por do meu merecimento, eu vou continuar vivo. Se for a hora chegada e esse é o meu algoz, eu entrego a minha vida. Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. Foi isso que Jesus falou. Ele suportou todo tipo de tortura, ele suportou todo tipo de dor e falou: Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não sucumbiu a nada disso, porque não era chegada a hora de que ele entregasse o espírito dele para Deus. E ele, quando chegou o momento, ele entregou. Obrigado, mentora. Boa noite. Mentor, eu queria te perguntar, perder o controle é a única forma de você ajudar as outras pessoas a perderem o controle também? Defina perder o controle. Perder o controle é se descontrolar. Abrir mão do controle é outra coisa. Isso, abrir mão do controle. O que você tem a ver com os outros? Tem a ver com os outros, já tem a ver com controle. Você já está querendo controlar, se é um jeito de você ajudar os outros a não controlarem. Isso é controle. Vocês entendem? Vocês estão conseguindo entender aonde essa palavra está enraizada? Ela está tão enraizada dentro de vocês que todas as armadilhas que vocês mandam para mim te levam de volta para onde? Controle.
Vocês estão Sim, percebendo isso? sim, eu percebo, mas é muito frustrante eu ter pessoas que eu amo aqui na Terra e querer que elas evoluam e não poder controlar isso. O que você chama de frustração, eu chamo de prepotência. A prepotência da sua parte querer controlar as pessoas à sua volta e querer que elas evoluam. E, de repente, lá no banco de dados dela, ela está fazendo todo um cruzamento no banco de dados dela que ela pode estar melhor do que você. Isso é prepotência da sua parte. Você não sabe o que está acontecendo dentro do coração daquela pessoa, nem dentro da mente dela, porque o banco de dados dela vai fazer toda uma interligação entre o que ela fala, o que ela sente. Você não sabe, é prepotência. Isso não é amor. Entendi. Amor é dar bom desenho. Obrigada. Não por isso. Mentor, O controle é subconsciente? Deixa eu responder essa pergunta que fizeram. Ele está enraizado no teu subconsciente. E não por a ideia dessa história de vocês agora, mas por uma ideia que vem se perpetuando em várias histórias de vocês. Pode perguntar. a minha pergunta ia um pouco na mesma linha que Daniele estava perguntando. Então, parte dela foi respondido lá, tá? Mas, como caiu, então talvez ficou um complemento. E aí, uma outra pergunta. O agir com responsabilidade, porque alguns conceitos aí são novos para mim, tá? Então, vamos chamar agir com responsabilidade. Ele me ajuda a abrir mão do controle para que eu não, por exemplo, como eu percebi aí em algumas perguntas, o pessoal muito preocupado, por exemplo, com a densidade desse fio prata. Então, ao agir com a responsabilidade, eu deixo de me preocupar tanto com essa densidade, né? Eu abro mão do controle dessa densidade. Você está afirmando ou você está me perguntando? Estou perguntando. Ok. Quando você age com responsabilidade, desde que você entenda o que significa responsabilidade, que ela é uma palavra com o peso de uma pluma, porque tudo que é feito com responsabilidade, o resultado sempre vai ser positivo, e que você tenha consciência do que significa responsabilidade. Então, eu tenho responsabilidade financeira, responsabilidade social, responsabilidade material, responsabilidade alimentícia, e eu vou me permeando de várias responsabilidades. A tendência é que eu me torne um ser humano melhor, e se eu sou um ser humano melhor, eu vou diminuindo a densidade do meu fio prata. E na medida em que eu vou diminuindo a densidade do meu fio prata, eu vou conseguindo me conectar com o meu estado superior de consciência, e ele vai me ajudar a permear o caminho, porque veja, essa densidade criada no seu fio prata, ela também é inerente à própria densidade do planeta que vocês habitam. É muito importante que vocês tentem manter o contato com o estado superior de consciência de vocês, porque é ele que vai ser capaz de tanger você aqui e tangendo vocês aqui, nessa dimensão onde a densidade é quase um labirinto. Vocês acham que densidade é uma coisa que fica como uma nuvem negra? Não, ela é um labirinto. Você se perde na densidade desse planeta, não pelo teor denso dela, mas porque ela é um labirinto. Ela vai te levar para várias entradas e várias saídas onde você se perde. É disso que se trata a densidade do planeta. Um grande labirinto. A tua consciência é que vai te guiar nesse labirinto. E com isso, você tem que diminuir a densidade do seu fio prata para passar por esse labirinto. Ficou claro ou não? Ficou, mas assim, para complementar, tá bom? Talvez as outras pessoas aí na sala já tenham uma ideia melhor disso, mas como eu disse, para mim alguns conceitos são novos, provavelmente eu os conhecia de outra maneira. Então, eu posso utilizar como, digamos que como parâmetro, né?
a responsabilidade, as consequências da responsabilidade como um parâmetro para saber como eu estou caminhando? Sim. Ok, obrigado então. Desde que a sua responsabilidade não te leve a isso. Controle. Alguém me perguntou sobre intuição. A intuição é que vem através das suas células sanguíneas, que o teu coração vai bombeando, por isso o teu coração é intuitivo. É através das suas células que a sua consciência vai te mandar. Quando ela não consegue te comandar pelo teu fio prata, que é te guiar pelos labirintos, ela vai te dar alguma coisa chamada intuição. E essa intuição é que vai te ajudar de alguma forma. Porque, de todas as formas, o seu estado superior de consciência vai tentando te ajudar. Ou ela vai te mandar mensagens pela sua corrente sanguínea, através das suas células, mas o ideal é que você permita que ela te conduza através do seu fio prata, que não poderia ser prata, e sim esse elo de energia que liga você a ela. Mentor, escuta? Escutando, Márcia, estava vendo você aí na sua bagunça. Estou atrapalhado aqui, mentor. Boa noite para todo mundo aí. É o seguinte, como a gente pode ajudar uma pessoa com, assim, sem mostrar para a pessoa que você não está tentando controlar, mas que você está tentando orientar. E você percebe que a pessoa pensa que você está tentando controlar. Não sei se às vezes a gente está tentando controlar mesmo, né? Pode ser uma falha. Mas como mostrar, como falar para a pessoa que você apenas está... Até às vezes brinco, né? Isso é um conselho que deveria cobrar. Mas isso aqui não está legal, não é certo você pensar assim ou você falar assim. Como de uma forma sutil você mostrar que algo está errado na atitude de uma pessoa, seja, tenho várias pessoas que eu convivo que tem algumas coisinhas, né? Sem dar a entender que você quer controlar essa pessoa, porque até então muitas pessoas às vezes se sentem agredidas, né? Quando você fala algo e eu costumo pensar até que você quer o bem da pessoa, né? Mas sem demonstrar que você está querendo controlar a atitude ou a vida da pessoa. É interessante, você não quer demonstrar, mas está controlando, né? O controle sutil, eu não demonstro, mas eu controlo. Isso acontece. Você dá dignos frutos pelo exemplo. Quando a pessoa ela é um grande exemplo de ser humano, a tendência é que os outros olhem para ela e falem, eu gostaria de ser igual a essa pessoa. O que ela faz? Eu vou fazer também. A gente pode... como a gente não está dentro da pessoa... Né? Você percebe que Jesus não tentou controlar ninguém? Ele chegou e falou assim para os discípulos, venham comigo e vos farei pescadores de homens. Mas ele não impôs nada para ninguém. Os discípulos acabaram, o mais teimoso, que era Pedro, acabou seguindo ele também. Ele não impôs que seguisse ele. E ele não impôs nada do que ele fez. Ele simplesmente exemplificou. E quando ele exemplificou, ele criou uma legião de seguidores que ninguém nem sabia como apareceu tanto seguidor daquele homem, que tudo que ele fazia era exemplificar. Na mansidão, na forma de falar. Então, de repente você está tentando dizer alguma coisa para aquela pessoa, e o que te faz pensar que aquela pessoa também não tem algo para dizer para você? Não, eu nunca penso. Não, então, você está dizendo que a determinada pessoa está fazendo alguma coisa de errada, mas você nem sequer está no coração dela para saber o que está acontecendo ali dentro. Entendi. De novo, você quer controlar. Você faz o seu, cuida do seu próprio fio prata, cuida do seu banco de dados e, através do seu bom exemplo, as pessoas vão acabar seguindo você. Se você começa a aparecer com muitos resultados daquilo que você é, o que vocês fazem hoje? Vocês seguem pessoas que aparentemente têm bons resultados. O que esse cara fala aqui faz sentido para mim porque ele tem bons resultados. Ele está o quê? Exemplificando, ele está te controlando? Não. Ele está expondo as coisas, está dizendo para você,
O que você pode dar para essa pessoa é uma outra percepção das coisas. Ela vai te falar uma coisa e você dá para ela uma outra percepção. Você já tentou perceber a coisa desse jeito? E larga a responsabilidade na mão dela, se ela vai Sim. perceber ou não. Aí você sai da Essa, ideia do controle. entendi, mentor. É essa a resposta mesmo. É não cobrar da pessoa a mudança e sim exemplificar para ela melhor do que. Porque realmente acaba gerando conflito. E dá a E é ela uma desnecessário. opção, e ela segue se ela quer. Sim. Obrigado, mentor. Boa noite. Boa noite. Oi, mentor. É o Giovanni. Eu Olá, queria meu querido. saber qual a relação de eu ser muito tímido. Você quer saber com relação a você ser muito tímido? Se pode ser criação, o que pode ser? Então, você lembra quando eu disse que o controle ele vai gerar no ser humano uma coisa, o resultado que aquele que está controlando não é capaz de saber. Ele tanto pode gerar essa pessoa introspectiva, incapaz de se comunicar, porque está tão acostumada a ser controlado que não consegue ser ela mesma. Pode ser. Mas você também não precisa aceitar isso como verdade. Agora que você já sabe da verdade que eu estou te falando, você é uma criança ainda em formação, é o mais jovem desse grupo, e você pode aproveitar essa oportunidade para começar a tirar essa ideia de controle do teu coração. Entendi. Tá bom, obrigado. Sim, senhor. Licença, Tainá aqui. Aproveitando já o gatilho, como a gente faz para tirar isso? Porque eu fui criada por pessoas extremamente controladoras. Então, eu não sou assim, mas eu sei que eu tenho uma carga que vem muito disso. A partir do momento que você sabe a fonte do problema, fica fácil você achar a solução. Se você já sabe que você foi criada por pessoas controladoras, a primeira coisa que você tem que fazer é abrir mão da ideia dessas pessoas da sua vida, e não das pessoas, mas da ideia que ela impôs na sua vida. Entendi. Eu não vou abrir mão da minha mãe, eu não vou abrir mão do meu pai, mas eu vou abrir mão das ideias que eles me deram de vida e vou criar minhas próprias ideias. Entendi, obrigada. Boa noite, aqui é a Karina. Boa noite, Karina. Então, um pouco do que a Márcia tinha dito, eu fiquei ainda pensando sobre isso. Então, quando a gente vê uma pessoa batendo a cabeça sempre na mesma tecla, a gente já avisou algumas vezes, e para sair do controle é melhor a gente dar uma pausa e parar de tentar avisar, ou continua? Eu acho que eu vou explicar melhor essa sua pergunta e vai ajudar a Márcia também. Quando você quer simplesmente ajudar uma pessoa, você expõe e você não impõe. Quando você expõe e a pessoa não segue aquilo que você está expondo, se aquilo te incomodar, controle. Se aquilo não te incomodar, você estava simplesmente querendo ajudar uma pessoa. Isso, ok. O controle, ele é detectado quando aquela pessoa não ouve o que você fala, não quer saber dos seus conselhos, não quer saber da sua ajuda, e você fica extremamente irritado com isso. Você quer controlar a vida da outra pessoa. Mas quando você fala, como esse Canudo sempre fala, eu estou só te dando uma informação, você faça com ela o que você bem entender. Então você chega para a pessoa, fala, estou te dando uma percepção e uma informação. O que você vai fazer com a informação não é um problema meu. E tira aquilo do teu coração. É aí que está a ideia ou não do controle. Acho que agora eu consegui ficar mais claro. Ficou mais claro, sim. Agora eu entendi. É justamente isso que eu tenho tentado fazer. Obrigada. Não por isso. Tem uma pergunta aqui, a pessoa pedindo para falar sobre dores físicas e emocionais. Antônio Oliveira.
isso precisaria de um estudo inteiro sobre dores físicas e dores emocionais. Porque você acha que eu conseguiria responder isso numa pergunta? Porque eu posso garantir que as suas dores físicas nada mais são do que dores emocionais. E quase todas elas atreladas a controle. Se você está nesse grupo de terapia, provavelmente você vai chegar a alguma conclusão sobre isso até o final disso. Acredito. De quem é a pergunta? É de alguém do grupo? Sim, Antônia Oliveira. Então, ela que tenha paciência para entender sobre as dores físicas e as dores emocionais. Não tem uma varinha de condão. Hein? Mentor, tem mais uma pergunta também. Você falou que o maior peso das bagagens é a indecisão, né? De todo mundo. De todos. Dentro dessa noção de controle, o que é que mais causa densidade? É a indecisão ou dentro do que o senhor trouxe aí, a gente pudesse enumerar, que traz mais consequências negativas? O controle. Já falei que é o controle. Dentro da ideia de controle, desse sentimento. Indecisão. Você decide ser feliz, você decide ser infeliz. Você decide controlar, você decide abrir mão do controle. Você decide ficar com raiva, você decide compreender. Você decide abandonar coisas que te causam dor e você decide ficar por algum motivo, sabe lá Deus qual é, ali. Esse fio prata é rompido quando você deixa o corpo. Esse fio é o que liga você à sua consciência. No momento em que esse avatar vai embora, não tem mais sentido ele ficar sendo ligado à tua consciência. Na morte, ele é rompido. Ele é rompido quando se consegue. Quando não, eu estou respondendo a alguém que perguntou, ok? Entendeu ou não, Valéria? Entendi. Vocês são muito indecisos com relação a tudo. A indecisão é a própria felicidade. Porque vocês têm ideia de controle, apego. O controle, o apego está muito atrelado. Não é para você se... Eu vou responder a Flávia aqui. Não é para você se desconectar do dinheiro. O dinheiro é uma energia que vai te ajudar a se movimentar aqui. Não é para você ter controle. Ser controlado, aliás, pelo dinheiro. Ele não pode controlar a sua vida. Ele não pode controlar o que te faz bem ou não. Não é o dinheiro que faz isso. O dinheiro é uma matéria necessária para você se movimentar aqui. Mas quando você fica muito atrelado a essa matéria, você, inclusive, perde o controle de como fazer essa matéria fluir na tua vida. E da onde vem isso? O medo de não pagar as contas. O medo de perder o controle. Uma pergunta da Evelyn aqui. O que fazer para conviver com pessoas da família que estão sempre reclamando da vida, das coisas que acontecem? E o que você tem com isso? Você que está reclamando da vida, vai cuidar da tua vida. As pessoas fazem o que quiser da vida delas. E elas vão criar os arquivos no banco de dados e elas vão gerar o fio prata delas. Você tem duas opções. Conviver com essas pessoas respeitando quem elas são ou e morar em outro lugar onde você não precisa ver as pessoas reclamando da vida. Aí, onde entra a decisão que você não toma, para onde eu vou? Eu vou ficar aqui com essas pessoas mesmo? Viu como a decisão é uma coisa pesada na vida do ser humano? Não entendi a sua pergunta, Júlia. Seja mais específica. A Daiane perguntou se existem ferramentas ou exercícios diários que podemos fazer para ajudar a gerir emoções. Existe você jogar luz e compreensão. Quando você tem uma raiva, quando você tem uma frustração, você acredita que aquilo é um sentimento e aquilo não é um sentimento. Aquilo é a reação a algo que aconteceu. É o efeito de uma causa. Quando você vai na causa
buscar o que te fez sentir raiva, quase sempre você vai perceber que aquilo não fazia nenhum sentido de verdade. Que dá, muito obrigada. A Flávia pergunta: como se conectar com quem realmente somos? Sempre ouço falar, tento entender, mas como fazer essa conexão e encontrar o propósito? Essa conexão você só faz através do seu elo de energia. Se você criou uma densidade no seu fio prata, ou porque se permitiu ser controlada, ou porque está tentando controlar, você vai ter dificuldade na sua conexão. Então, qual é o primeiro passo? Entender isso e abrir mão do controle, de ser controlado e de controlar, para que esse fio perca densidade e você consiga finalmente se conectar com o seu estado superior de consciência. Às vezes, gente, vocês vão precisar de pessoas para ajudar vocês a fazerem essa transição. Entendem? Mas essas pessoas precisam entender que elas não estão controlando vocês, que elas são instrumentos divinos para vocês, e vocês também precisam reconhecer que as outras pessoas são instrumentos divinos. Não importa o que ela desperte em você, ela desperta algo que está dentro de você. E se você tem algo que você acha pseudo-negativo, nós não acreditamos em nada negativo, dentro de você, que precisa ser cuidado, ok, essa pessoa merece o mérito. Ela despertou algo que você precisa cuidar. Então, também é um instrumento divino. E não o seu algoz. É você que enxerga, você ser humano, né? Que enxerga nas outras pessoas o algoz. O algoz de verdade nunca existiu. Mais alguma pergunta, gente? Parece que eu li alguma coisa, mas eu estava falando, então não prestei atenção. A última foi essa mesmo, da Flávia, de como se conectar. E a Júlia tinha perguntado, e quando a pessoa que controla é o calcanhar de Aquiles, como pai e mãe, foi o que você respondeu agora, né? A Júlia já participou de um estudo em que foi dito, declare a sua orfandade. É calcanhar de Aquiles porque você não se declara órfão. O ser humano tem o péssimo hábito de criar cordões umbilicais com um monte de outras pessoas. E ele não consegue romper esse cordão umbilical. Ele vai criando um cordão aqui, um cordão ali. Ele não entende que as pessoas fazem parte da jornada, mas que a jornada é individual e interna, a principal. A Letícia pergunta, é necessário se afastar de pessoas que tentam nos controlar? É necessário que você não se deixe controlar. É aquela velha história. Se afastar da droga não quer dizer que você venceu a droga. Você tem que olhar para a droga e negar a droga. É a Coca-Cola na geladeira. Tá lá. Vou beber? A Andresa mandou também uma mensagem aqui. A partir do momento em que eu entendo que eu sou controladora e que isso não é algo positivo, eu vou buscar abrir mão desse controle. No entanto, ainda assim fica registrado que eu não controlo, por entender que isso é negativo, mas gostaria de controlar. Vai chegar um momento em que eu vou parar de controlar de forma natural? Sim, você pode começar a fazer o exercício. E, gente, a ferramenta para todo o exercício, ou seja, para indecisão, para a decisão que você tem que tomar, para os sentimentos que você tem, para a ideia daquilo que você quer controlar, é uma compreensão. Entender não é compreender. Inclusive, compreender a própria confusão? Quando você busca compreensão, você vai a fundo da coisa, né? É a diferença entre saber e aprender. Eu posso saber de cor a receita de um bolo, mas para saber se ele dá certo, eu vou ter que fazer o bolo. Aí está o aprendizado. Aí deu certo, eu aprendi a fazer o bolo. Deu errado, eu só sabia a receita, mas eu não aprendi a fazer ainda. E a maioria das pessoas sabem das informações, mas não aprenderam
as informações. E aí vocês fazem o quê? Cria um excesso de conteúdo, mas não transforma ele em sabedoria. Transformar o que você conhece em sabedoria é o aprendizado. Saber é uma coisa, sabedoria é outra coisa. E aí, compreensão. Daniele mandou outra pergunta. As ações mecânicas de abrir mão do controle para depois ser algo automático, mesmo que no início não haja intenção, é válido? Não. No teu banco de dados vai constar o que você está sentindo. Você vai treinar. De novo eu estou controlando? Não, vou parar. Mas agora eu tenho que fazer uma pergunta. Por que que eu estou controlando? Por que que eu estou permitindo ser controlado? Tá. Aonde isso está me levando? Aonde isso me leva? O que de fato acontece? Eu estou realmente controlando? Se você fizesse essa pergunta, você saberia a resposta. Você acha que você controla qualquer ser humano? Você não controla a montanha-russa de emoções dentro de uma pessoa. E às vezes ela quer te matar e mata. Quando você está lá dormindo, um crime passional, porque você tem a ideia de que você está controlando alguém. Não, você não está controlando ninguém. É só uma ideia. O controle é uma ideia tão densa que deixa denso o seu fio prata. Mas ele nada mais, quando você entender que o controle nada mais é que uma ideia tola, porque você não tem o controle. Não existe esse controle. Isso é uma ideia tola que você tem. É nessa tolice que você deixa o seu fio prata denso. Porque você é tolo. E se você é tolo, você não pode ser inteligente. E a sua inteligência é que te leva para um patamar de evolução maior. Mentor, o ego é uma das coisas que me deixa muito... Eu fico muito irritada com isso. Eu falo pela bagagem que eu tive do estudo, da Margot, e, nossa, e eu ainda estar patinando nisso, isso é uma coisa que eu confesso, eu fico muito irritada com isso, comigo mesma, assim, sabe? Então, eu falo, gente, passou da hora, eu preciso mudar isso, né? Eu acredito que algumas vertentes, eu acredito que eu já consegui, né, eliminar do ego, não, né, todas, lógico, mas algumas eu me sinto melhor, assim, eu acho que eu melhorei em muitas coisas, mas tem outras coisas que eu fico muito irritada comigo mesma, que eu falo, por que que eu fiz isso? Por que que eu patinei de novo? Por que que isso é que eu tô tendo uma dificuldade, né? Então eu preciso dar ajuda de novo. Se você fica irritada, você não jogou luz. Você não jogou compreensão sobre si mesma. Aí não tem como você entender. Dentro de um estado de irritação, né? Não há compreensão, não há perdão, não há decisão de me perdoar. Não há decisão de amar os meus defeitos para transformá-los em qualidades. Isso é uma decisão que eu tomo. Mas eu decido o quê? Me irritar. É uma decisão. Tá vendo, Valéria? Como controle e decisão estão atrelados? Então, tem até uma pergunta aqui com o Paulo que está junto, que é assim, você falou que a indecisão é o medo de não controlar o incontrolável, o medo de sair daquela situação e não controlar o que vem depois. E que às vezes ficamos confusos em relação a nossos próprios sentimentos de felicidade, né? Ele está perguntando, e quando é que você sabe o que é o sentimento e o que é o apego? Tipo, praticamente desapegar da ideia de apego, né? Porque como é que a gente diferencia quando a gente vive num padrão e está no apego? A sua consciência não gosta de bagagem desnecessária. A sua consciência ela é atrelada a bons sentimentos. O cara que gosta de bagagem desnecessárias é o seu ego. Ele gosta de bagagem desnecessária. Então, tudo que está incomodando tem a ver com o seu ego. Tudo que te traz plenitude tem a ver com a sua consciência. Se existe um sentimento capaz de causar dor em você, ele é um sentimento atrelado ao teu ego. Se existe um sentimento que torna você um ser humano melhor, porque o amor traz em si a própria paga. Eu amo alguém que não me ama, mas esse amor é minha própria paga. Porque eu consigo produzir dentro de mim um fluido bonito e positivo. E isso sou eu com a minha consciência. Eu, com o meu ego, estou ferido porque você não me ama.
Claro ou não? O apego está mais ligado à noção do ego mesmo, né? Você Não, tem... o apego está ligado ao ego. A sua consciência não tem apego. A sua consciência quer ascender. Ela não quer uma corrente no tornozelo dela prendendo ela a coisas. Ela quer crescer, ela quer evoluir. Então a sua consciência ela abre mão. O tempo todo ela abre mão. Eu acho pior o apego a pessoas, né? Nem a coisas, né? E aí muitas piores apegos. É que a gente desapegar de pessoas é mais difícil, de coisas é fácil. Mas de pessoas, um aprendizado, né? Por isso que apego. Ame as pessoas, Valéria. Ame as pessoas. E dê às pessoas o seu melhor. E aí, quando ela se for, ou quando você se for, ou quando por algum motivo vocês se separarem, não há dor, porque você deu o teu melhor e aquela pessoa recebeu o melhor e te devolveu o melhor. Houve uma troca positiva. Não há dor, não há dor. Esse apego é inerente ao teu ego, é inerente à ideia de controle. Você vai ficar ao meu lado. Qualquer pessoa que está se libertando da ideia de controle tem amor pela vida dentro da magnificência que ela é. E ela é começo, meio e fim. Se você não é capaz de entender isso, você é um controlador e você gosta de ser controlado. Entendeu? A vida ela vai ser sempre isso. Começo, meio e fim. Quando o ser humano finalmente entender isso e deixar a vida ser plena dentro daquilo que ela se propõe, ele abre mão da ideia de controle. Toda pessoa que deixa ser controlada, ela é de fato controladora, né? Também? Ou não? Não entendi. Toda pessoa que gosta até de ser controlada, que se permite ser controlada, no fundo ela também é controladora, né? Eu não sei se necessariamente uma pessoa que gosta de ser controlada, ela é controladora de pessoas, mas ela é controladora dos medos dela, né? Ela fica controlando aquela situação onde ela vai ficando ali, ó, guardando para ela, tá? O potinho cheio de coisinhas, né? Eu vou deixar aqui essa pessoa me controlar porque ela paga minhas contas. Normalmente é isso que acontece. Eu vou deixar essa pessoa me controlar porque eu preciso deixar meus filhos um bom colégio, então eu vou aceitar isso aqui. E nem sabe se esse bom colégio vai ser o melhor para o filho dela. E assim vai. Isso é só um dos exemplos da pessoa que é controlada e se permite se controlar. Alguém fez uma pergunta e eu não li. Eu posso ler. Vou responder mais 3 perguntas. Escolham quais e depois eu me retiro. Meu canudo está cansado. Letícia perguntou como lidar com ciúmes. Ideia de controle. Para de controlar o que você não pode controlar. Ciúme é a coisa mais tola do ser humano. Achar que tem posse sobre uma outra pessoa e que pode controlar o que ela vai sentir. Mentor, uma última pergunta. Eu tive tenho uma mãe que ela foi controladora e a vida inteira, até hoje ela tenta fazer isso, e eu aprendi erradamente e controlei muito minha filha também. De toda forma, porque eu achava que eu estava fazendo o melhor para ela. Hoje, de um ano para cá, eu comecei a entender algumas coisas e buscar essa minha evolução e essa minha melhora e abrir mão desse controle das pessoas porque eu entendi que elas não me pertencem e que eu não tenho nada a ver com a vida delas. Quer dizer, eu estou nesse caminho. Existe alguma outra coisa que a gente possa fazer ou a gente precisa de alguém que nos conduza, nos ensine mais isso, ou a gente consegue aprender isso apenas com esses exercícios de se libertar do ego, do controle, dessa coisa de eu não pertenço a ninguém, ninguém me pertence. Daniele, veja como o seu ego ele ainda é grande, né? Você sabe que uma pessoa que está aprendendo, ela sente isso dentro dela. Ela nem faz esse tipo de pergunta e nem traz
agora eu já consigo fazer isso, agora eu já consigo fazer aquilo. Ela não traz isso, porque dentro dela o aprendizado está se constituindo. Então, ela está se desapegando da ideia de mostrar o quanto ela está crescendo. Você consegue me entender? Quando você parar de fazer tanta pergunta com relação a isso, é sinal que você realmente está entendendo o que está acontecendo. Isso, durante esse processo, você ainda precisar de ajuda de outras pessoas, não são pessoas que querem te controlar, são pessoas que querem te ajudar e não te controlar. Isso é humildade. Sim, eu justamente dessas... No momento em que você estiver conectada com a sua consciência superior, você não fará pergunta para mais ninguém, nem mesmo para mim, que sou uma consciência superior. Tá, obrigada, mentor. Tem uma da Michelle, acho que é a última, né, mentor? Que a Margot deve estar aqui. Qual o principal gatilho para perceber que estou controlando ou sendo controlada? A Michelle. Se a Michelle está fazendo essa pergunta, ela não prestou atenção em tudo que foi dito aqui. Falamos de absolutamente quase todos os gatilhos. E quase tudo que leva à ideia de controle. Eu sinto muito se ela não prestou atenção. Acho que ela queria saber o principal de todos que foi mencionado. O principal, Valéria. Como assim o principal gatilho? Você está controlando e está sendo controlado. Tem um principal gatilho para isso? Não. O principal gatilho é aquele que te move no momento. Verdade. Não existe um gatilho principal, existe um gatilho. Aliás, essa palavra gatilho chega a ser irritante no meio de vocês, né? Vocês criam uns termos, as pessoas se apegam aos termos, aí elas fazem pergunta com esses termos e não prestam atenção para ouvir a própria pergunta. Gratidão, mentor. Vocês quase 1h30. Eu agradeço a todos vocês. Lembrando que aqueles que se irritaram comigo, que ótimo. Atingiu o ego de vocês. Isso é ótimo. Gratidão. Obrigada. Gratidão a todos vocês. Gente, a gente já está 1h35. Eu fiz as observações, assim, só do que eu considerei importante, acredito que vocês tenham feito também. Mas eu vou falar algumas coisas que a gente pode levar como reflexão para essa noite, tá? Valéria, você pode esperar um pouquinho só até eu voltar? Uhum. Já volto, peraí. Tá. Canta uma música para nós, Valéria. Vamos fazer uma live music depois. Delícios! A Marcinha. Não tem problema. Eu danço. Ai, que é essa? Alguém toca, eu canto, né? Isso, vamos fazer aquelas lives super top. Acho justo. Ai, Valéria, que saudade, eu vou aí. Venha fazer cantoria. Tá bom. Vou esperar a Margot voltar. Bastante interessante, assim, eu não tinha pensado no controle sobre todas essas perspectivas, não sei vocês. Foi top. Mas anotei bastante coisa aqui. E eu só quero pontuar alguma, deixa a Margot voltar. Marcelo, tá aí? Marcelo? Sim, estou. Câmbio. Ah! Já ia te pegar, já fazer uma pegadinha com você. Você me responder, eu vou falar, começar a falar. O Marcelo foi embora e tá dando uma de louco e voltou agora. Eu tava assistindo a novela, mas estou aqui, estou brincando. Então vamos lá, vou fazer minhas considerações finais com os pontos que eu acho que todo mundo pode levar como reflexão, né? Primeiro, que a humanidade é controlada. Primeira coisa, né? A gente pensar sobre a ideia de autocontrole e gestão emocional é algo que a gente fala muito. O que é que nos tem causado densidade no fio prata? Fazer essa reflexão, né? O que mais tem deixado o meu fio prata denso? Outra coisa, quais são as suas bagagens desnecessárias, né? O que a gente está levando de bagagem desnecessária na nossa vida? O que nos tem impedido de ser feliz, de perdoar, de decidir, de ser alegre, né?
Outra consideração que eu coloquei aqui, quem acha que tem controle sobre as coisas é um tolo, porque a gente não controla nada, né? Na gestão das emoções, a gente precisa entender os motivos dos sentimentos, né? A questão de estar presa aqui, essa dimensão do que nos torna densos, né? No fio prata. Dia a dia é fazer o melhor a cada dia. E ele falou uma coisa do cansaço, eu lembrei das 35 mil decisões que a gente toma por dia. Chega às 8 horas da noite, a gente está cansado, já nem quer mais pensar, né? Porque a gente decide o tempo inteiro. Então, vamos refletir sobre as nossas escolhas, né? Nenhuma ação do espírito é esquecida ou ignorada, porque toda intenção é registrada no perispírito. Precisamos dar ao outro o direito de errar. Fugir do mundo não é vencer o mundo. Como sairemos daqui, né? Estamos vivendo ou estamos sobrevivendo? Mas são as perguntas assim que eu queria deixar para a gente se fazer hoje. E é para coisas para a gente refletir também. Tá bom? E aí, Marcelo? Valéria, são todos que você falou, concordo plenamente. Mas essa frase, né, libertar-se do controle, foi libertador, né? E esse negócio forte que a gente falou na nossa última vivência, né, desse negócio tão forte da gestão emocional, é muito gostoso ver o mentor falando disso. Mas teve uma coisa, ele fala a aprovação. Quando você é orientado à aprovação do mundo exterior. Então, você quer agradar pessoas, você é orientado à aprovação das outras pessoas, ao controle das outras pessoas, e você é sequestrado por isso. Isso foi muito forte. Mas teve uma coisa, eu coloquei aqui, né, viver uma história de amor com você. Você se libertar, você observar. Mas não foi confrontar que ele falou. Ele falou uma coisa muito legal, gerir. Ele fala assim, né? Como é que é? Gerir a vida, não, controlar a vida é tolo, né? A pessoa que quer controlar, porque a gente perde muito tempo, como a gente vive falando do bendito do estoicismo, a gente fica dando foco para as coisas que não estão em nossas mãos. E o quanto dói quando eu olho todos os dias para uma coisa que não está em minhas mãos, com a tolice, eu achando que eu tenho controle sobre aquilo. Mas teve uma frase aqui. Pode falar, Valéria. Tudo que a gente foca, a gente amplia, né? Um dos primeiros aprendizados que a gente tem, onde a gente coloca o foco, a gente está ampliando. Da sua pergunta, Marcelo, que eu também anotei, acho assim, esse do troque a fé em Deus pela fé em si mesmo, porque ter fé em si mesmo é ter fé na sua divindade interna. O troque eu sou muito bom essa chamada dele. Porque nós somos. Nós somos, né? Então, não existe o conceito do eu e sim do nós. E quando a gente perceber que nós temos em nós o Deus, e nós somos divinos, basta a gente ter fé na gente, que a gente está tendo fé em Deus. Acho que foi uma grande porrada também da noite. E ele fala, né, da gestão emocional, é você observar e entender as emoções, né? Não é controlar, não é meter um freio, um cabresto, e sim observar e entender, naquele diálogo interno mesmo, né? No silêncio, que a gente fala, em silêncio dos sábios, onde você faz as perguntas, por que eu estou sentindo isso? Onde aconteceu isso? E isso foi muito forte. Ele não usou essa palavra, né, entender, mas ele fala assim, você ter um relacionamento, né, conversar e tentar colocar a luz naquela emoção, o porquê dela. É isso que eu queria aqui. Eu encerro, queria ouvir E se vocês tiverem também assim, o que mais marcou hoje, a gente pode colocar no grupo, né? Porque assim, isso aqui foram as coisas que me marcaram. E a gente coloca lá o que tocou mais o seu coração, o que mais fez sentido, né? E só para dizer que a gente já está aqui no tempo bem estourado, vocês devem estar cansados. Maior peso das bagagens é a indecisão. Como perceber o momento de quebrar o padrão quando a pessoa se percebe que não está feliz. Também foi uma grande... Simples, mas bem profundo, né? Valéria, sem patinar muito, o que acontece para a gente tomar uma decisão? Você toma uma decisão baseada em informações e você tem também os olhos do coração, que é a sua intuição. Mas as pessoas muito bem-sucedidas, elas tomam decisões relativamente rápidas, de uma forma rápida. E se a decisão foi errada, você vai atualizando, você vai corrigindo a rota. Eu achei muito bacana isso. Eu sofro disso muitas vezes, de postergar decisões.
E isso causa uma dor imensa dentro da gente. É deixar a Margot para finalizar, viu, gente? Exato. Beijo a todos. Eu não acredito em decisões erradas. Eu acredito que cada decisão te leva para um caminho. E aí, quando você toma uma decisão, você vai cair em um caminho. Quando você toma outro, vai cair em outro caminho. E todos, absolutamente todos os caminhos vão te trazer algum tipo de aprendizado. Alguns serão mais longos e outros serão mais curtos. Mas em todos os caminhos você vai encontrar aprendizado se assim você se propuser. Então, eu não acredito em decisões erradas. Eu acredito que o erro da decisão é a indecisão. Ótimo. Ô, Margot, e tem uma coisa muito legal, né? Em cima disso que você está falando, que se o seu fio de conexão com a consciência estiver sutil, ela te direcionará para os melhores caminhos, dos melhores aprendizados, né? Não, o interessante foi ele falar que essa densidade que a gente acha que é uma nuvem negra ou um ponto de energia, nada mais é que um grande labirinto onde a gente se perde. E só a nossa consciência vai conduzir a gente nesse labirinto.